Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 30 de junho de 2025 e vamos às nossas atualizações de hoje. Um ponto importante, hoje é dia de relatório do USDA, nós temos estoques trimestrais e a principal notícia, o que provavelmente vai mexer no mercado ou pode mexer no mercado, é a área. O mercado espera uma ampliação diária. Eu estou gravando antes do relatório, muito possivelmente você vai estar assistindo, provavelmente assistindo depois do relatório, e depois eu vou passar um áudio trazendo uma atualização do que o relatório falou. Mas a título de informação, o mercado espera uma ampliação diária, mas os últimos 6 relatórios do fim de junho, a área, pelo menos de soja, a área de soja foi reduzida. Então tem tido uma preferência por milho ou trigo em detrimento da soja aqui nos Estados Unidos. Além disso, nós temos uma semana mais curta, essa sexta-feira é 4 de julho, então o CBLT vai estar fechado. Então esse sobe e desce, essa volatilidade que a gente tem vivenciado nas últimas semanas, ainda provavelmente vai ser uma característica dessa semana. E com isso eu queria trazer a recomendação de hoje, que nós vamos tirar o atraso de recomendações passadas. O que eu quero dizer com isso? Nessa volatilidade, 2 semanas atrás, recomendei vendas de soja, sair de posições compradas de soja. Foi excelente. Aí, próxima semana, eu recomendei vender mais, né? Ampliar essas posições vendidas. Só que o que aconteceu? Segunda já começou a cair, terça, quarta, ladeira abaixo. Então, essa pressão de venda, talvez até você assistir, tomar a decisão de implementar ou não, talvez o mercado já tinha despencado e talvez faltou aquela coragem, não sei se eu ainda devo fazer, caiu. E se executou, está dentro do plano, né? Vendemos de novo, está com preço médio próximo da onde nós estamos ou melhor, sazonalmente faz sentido, então não precisa ficar preocupado se já executou a estratégia. Mas eu imagino que muitos talvez executaram e depois na queda, naquela segunda executada, deu aquele receio. Não tem problema. Mas a recomendação para essa semana é simplesmente tirar esse atraso, e especialmente se a gente tiver uma arrancada de alta. Então, digamos que você vendeu, aí semana passada ficou com o pé atrás em função da queda, se tiver uma recuperação, ótimo, aproveite, venda. Fora isso, só para explicar assim, o ritmo do mercado, vai sair o relatório hoje, meio-dia, 11 horas horário de Chicago, né, 1 hora horário de Brasília. E daí vai ter o quê? 2 horinhas, aí o mercado para digerir, aí o mercado já vai estar pensando na terça, quarta e quinta, o que teve no relatório, qual que é a previsão de chuva e como é que eu quero estar me posicionando antes de um feriadão, que é o do 4 de julho, que é sexta, sábado e domingo, bolsa fechada, com risco climático. Então, essa semana, muito provavelmente, vai ter cada minuto, cada dia é uma notícia. Dentro desse espaço, a gente simplesmente tem que falar, olha, tem muita incerteza, mas nós precisamos decidir. Então, a recomendação dessa semana, se você já vem seguindo as recomendações de forma já alinhada, então seria nenhuma ação recomendada. Se você está com alguma posição para trás, não consegui fazer, queria ter feito e me atrasei, fique atento, especialmente em caso de recuperação, para vender. E do outro lado desse feriadão, aí a gente dá prosseguimento, muito possivelmente já com o mercado tomando um certo rumo. Eu queria muito essa semana ter bola de cristal, acho que sempre seria bom, mas essa semana e nesses momentos de maior volatilidade, mas vamos aproveitar só para a gente olhar com uma certa perspectiva, para a gente ter esse quadro. Então vou puxar o pincel, deixa eu pegar a cor verde aqui, nós vamos começar falando sobre o câmbio. E quase todas as imagens que nós vamos ver essa semana são são para dar perspectiva, não são contratos específicos. Mas se a gente olhar aqui, finalzinho de junho do ano passado, teve essa queda, depois teve a subida, teve esse zigue-zague, depois ganhou rumo o câmbio. Esse período de junho, julho, ano passado, foi um sobe e desce. Então, no curto prazo, eu não sei o que esperar, digamos, desse ponto. Vai cair, vai subir,
Mas mais de longo prazo, essa sazonalidade, o que acontece quando a gente chega nesse ponto, mais ou menos aqui, já saiu... Deixa eu até melhorar aqui, ver se eu consigo colocar para cima, e preto. Nesse período do ano, entra muito dólar no Brasil, e até mais cedo um pouquinho, mas assim, nesse período do ano entra muito dólar no Brasil, porque sai primeiramente muita soja e depois milho. A janela de exportação forte é essa. Quando para de sair essas exportações, para de entrar dólar, sazonalmente nós temos esse câmbio costuma ficar mais leve. E também existe essa sazonalidade chegando para o fim do ano, muitas vezes você começa a ter esse câmbio mais leve. Então, nós não sabemos, que nem eu falei, né? Decisão, mas incerteza. Muita incerteza para mim sobre o câmbio nessa janela. Eventualmente, eu acho que um câmbio mais próximo de 6 é mais provável do que mais próximo de 5. É minha opinião. Então, o sobe e desce eu não sei, mas essa é a minha postura sobre o câmbio, meio que apostando do lado da sazonalidade. E daí, como sempre, a nossa filosofia de trabalho, nós montamos um plano, assim nós sabemos que todas as nossas operações estão alinhadas com o negócio como um todo, e com base disso, temporada de venda, temporada de compra, posição dos fundos e análise técnica, aí nós estruturamos uma estratégia para executar. Muito simples nossa metodologia e ela funciona. Tenho trabalhado com operações em diversos países, não é nada de magia, mas é uma metodologia sólida que funciona e traz resultados assertivos. Vamos começar agora falando sobre a soja. Deixa eu pegar o pincel na cor azul. E essa é a posição dos fundos. Então, a primeira coisa para percebermos é que reduziram a posição dos fundos, diminuiu um pouquinho a posição dos especuladores, ainda é uma posição comprada. Pior pesadelo para esse mercado de soja seria se nos próximos meses a gente tiver um sell-off aqui, uma pressão de venda horrível que derruba esse preço da soja e a soja completamente despenca. Para isso acontecer, qual que seria o cenário? Continua esse clima mais ou menos perfeito, tem aumento de área no relatório de hoje, então aumento de área, clima perfeito, demanda fraca nos Estados Unidos e muito em breve falando sobre área recorde de soja no Brasil. Esse seria o cenário que os especuladores fariam: vamos vender, vender, vender e punir esse mercado do lado de baixo. É possível, com certeza é possível. Se isso acontecer, e que eles exageram do lado da venda, o que geralmente acontece é que a gente começa a ver o mercado físico falando: caramba, mas passou do ponto, exagerou, e a gente começa a ter um ganho no prêmio, no basis. Por isso que sazonalmente setembro, agosto, setembro, outubro costumam ser bons períodos de basis. Então, seguindo a nossa estratégia, a gente está aqui na temporada de venda, está fazendo posições vendidas. Recomendei tirar o atraso caso você esteja atrasado nas recomendações. Estamos perfeitamente alinhados com o calendário. Se tiver essa pressão de venda, para mim é uma oportunidade de a gente começar a procurar negócio no mercado físico e começar a comprar em Chicago. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Queria trazer a questão de perspectiva do mercado da soja e... Vou colocar preto aqui. A gente teve, ano passado, um mercado em queda da soja, que foi aquela grande posição vendida que eu mencionei. É possível, entre junho e agosto, é possível que a gente tenha essa soja de fato em queda, pressionada de uma forma ruim. Mas depois que a gente estabeleceu as baixas, que aconteceu em meados de agosto, até deixa eu fazer melhor essa linha aqui. Aquelas baixas... As baixas de agosto a gente testou, na realidade, caiu abaixo disso em dezembro, mas desde então nunca mais. E as altas que vieram logo em seguida, em setembro, essas altas de setembro,
praticamente têm sido respeitadas também. Então a gente está bem no meio de uma faixa de negociação e essa faixa de negociação não tem dado nem perdido suporte, nem rompido a resistência. Então a gente está negociando dentro dessa faixa, nada muito animador. O que vai mexer nesse negócio? O que vai dar um norte? Pessoalmente, eu acho que muito abaixo dos $10 começa a inviabilizar o negócio. Então, perde todo o ânimo do produtor vender. Mas, nos pontos que tem rentabilidade, ele atrai vendedores, que ali acima de 10,50 mais ou menos atrai vendedores. É muito normal em anos de baixa, anos baixistas, anos de suficiência de grãos, que o preço cai até o ponto que o vendedor para de vender e sobe até o ponto que o vendedor está disposto a vender e fica nessa faixa. Então, mercado em faixa não é necessariamente ruim. Você pode se posicionar bem, só para ressaltar algumas estratégias, né? Aqui nós trocamos inventário físico por inventário no papel, que nós saímos ao longo, né, dessas semanas em junho, nós saímos aqui, depois aqui. Então nós temos tido algumas oportunidades boas. Aqui nós fizemos posições vendidas, bem no limite de cima dessa faixa. Então a gente está negociando de acordo com o que manda uma faixa. E se tudo correr dessa forma, e for agosto, setembro, a gente está lá em 9,60, 9,40 e o prêmio bom, talvez seja o momento de comprar. Mas são cenas para os próximos capítulos. A gente precisa garantir que essa faixa esteja sendo respeitada, mas depois de quase um ano em que a gente está dentro dessa faixa, a gente vai ganhando confiança que é uma faixa sólida. E quando você tem uma faixa de negociação sólida, o mercado se torna um tanto quanto previsível e você pode agir com confiança dentro desse ambiente. Deixa eu parar o compartilhar aqui da tela. E agora vamos falar sobre o mercado de milho. O mercado de milho. Eu vou pegar o pincel amarelo. Vamos ver se vai aparecer. Então, a notícia ruim sobre o milho é que os especuladores em Chicago estão vendidos. A notícia boa é que eles, nem sei se é boa, né? Eles não estão tão vendidos quanto eles estavam ano passado. Então, para o pessimista, para preço, vai falar esses especuladores vão continuar fazendo sua posição vendida. Os otimistas talvez vão falar já passou o pior e vai começar. De qualquer forma, os especuladores vendidos já estão com uma posição vendida que é grande o suficiente para justificar compra na contramão dos especuladores, mas sazonalmente, temporada de venda chegando ao fim, eu tenho receio de já comprar milho pelo calendário, porque ele ainda pode cair mais. E só para exemplificar isso, vamos puxar o histórico. Esse é o contrato de Chicago histórico, e você vê, esse é o contrato é Chicago, mas é o vencimento mais próximo. Então toda vez que troca de contrato ele pega. Mas você vê que os contratos de vencimento mais próximo em Chicago, eles negociaram em seu patamar mais baixo até que em 3,80. Vamos ver, 3,80. E agora a gente ainda está nessa faixa aqui de 4,8 mais ou menos. Então ainda poderia cair mais. Eu não estou convencido que esse mercado parou de cair. Relatório agora, se a gente tiver um pouco de uma ascensão, será que depois cai? Ou será que a gente vai ter já um ponto de inversão e daí vai negociar para cima? De qualquer forma, eu vejo esses níveis de resistência começar... Deixa eu até fazer isso. Essa média de 200 dias vai caindo e essa também. Então, a tendência é que esses ganhos sobe até aqui e cai, ou sobe até aqui e cai. O mercado está pressionado do lado de cima de milho. Então, milho em Chicago deve seguir pressionado, mesmo se ele tem arrancada, aquela arrancada que não sobe tanto.
ele está em tendência de baixa, duas fortes linhas de resistência para baixo e não está nas baixas do ano passado, então muita pressão de baixa. Se a gente for olhar a imagem similar do milho B3, a gente vai ver que as baixas do ano passado, primeiramente, aqui que eu chamo, né, março não, mas aqui é temporada de compra. Essa área é temporada de compra. Em tempo real, eu comprei aqui, eu comprei aqui, pode parecer que comprou melhor ou pior, mas qualquer compra durante esse período, durante essa janela de temporada de compra, ano passado, qualquer compra deu certo. E praticamente só para fazer o contraste, qualquer momento que você saiu dentro da temporada de venda, também deu certo. Comprei tarde e saí cedo. Tá, mas ainda é um ganho aí o quê? De R$5? Só respeitando a temporada, né? Comprei na baixa e saí na alta. Maravilha. Um ganho aí o quê? Quase R$20. Então, eu continuo, não estou convencido que o mercado de milho no Brasil parou de cair. Mas eu acho interessante que a gente está muito estabilizado nesse ponto. Estamos no meio da temporada de compra e eu não tenho convicção que a gente vai cair para esses patamares. Vai ser muito interessante para mim ver se o milho disponível da safrinha vai ganhar essa queda de braço da exportação ou se vai ser o milho da safra passada dos Estados Unidos. Quem que vai conseguir vender mais barato no mercado internacional? Porque isso vai determinar o preço tanto dos Estados Unidos e de Chicago, quanto do milho no Brasil. Se o milho safrinha for mais barato no mercado de exportação em julho e agosto, aí você pode ter muito milho saindo no Brasil, você pode ter mais potencial de alta na entre-safra. Se muito milho sair agora, você pode ter mais potencial de alta na entre-safra. Por outro lado, se muito milho sair dos Estados Unidos nesse período e a demanda por milho dos Estados Unidos for mais forte do que esperado, você pode ter Chicago negociando com mais força. De qualquer forma, não estou preocupado com a demanda por milho, mas é uma coisa para a gente monitorar muito de perto e, por mim, por hora, só deixo o mercado de milho de lado para ir acompanhando. Ou no mercado físico brasileiro vai ser bom, ou em Chicago vai trazer oportunidades. E com base nessa pressão de exportação nos próximos meses, a gente vai começar a sentir esse mercado. Então é só ficar monitorando mesmo. Agora vamos encerrar com o nosso resumo. Vamos nessa. Chicago. A temporada é o último dia, né? O último dia da temporada de venda e é o último dia da temporada de venda de soja também. Os fundos já justificam, estão com uma posição vendida que é tão grande que justifica a compra na contramão dos fundos. E no caso da soja, os fundos ainda estão comprados, mas não o suficiente para justificar venda na contramão. A tendência do milho é de baixa em Chicago. Por hora, a tendência da soja é de alta. Vamos ver ao longo da semana. O mercado físico do Brasil de milho é temporada de compra, está na safra, chegada da safrinha. E para a soja é neutro, nem compra nem venda. Comentário de bases. A demanda por grãos físicos, tanto soja quanto milho, não me preocupa no segundo semestre. Mas esses mercados ainda podem ficar pressionados por algumas semanas ou meses, especialmente o mercado de milho. No curto prazo, a direção do câmbio traz muita incerteza, na minha opinião.
mas ao longo do segundo semestre ainda antecipo um câmbio que mais se aproxima de 6 do que de 5. Tecnicamente, o milho em Chicago tem muita resistência do lado de cima e acho que vai ser difícil ter ganhos sustentados de milho em Chicago. O mercado de soja vem negociando dentro de uma faixa de negociação já há quase um ano e está atualmente próximo do lado de cima dessa faixa. O mercado de milho B3 está lateralizado. Um mercado lateralizado durante a safra durante o período da safra é um bom sinal, pois muitas vezes temos a barrigada da safra que traz novas baixas. E por hoje é isso. Até a próxima.